Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Gleice, eu sou natural aqui de Santa Catarina mesmo. Vou falar um pouquinho das minhas experiências, tá? Basicamente, eu já fui responsável administrativa, onde eu cuidava dos pontos dos funcionários, né? Onde eu recarregava vale transportes, onde eu fazia tudo a rotina administrativa. Mexia com o fluxo de caixa, né? Contas a pagar, mexia também com o ramo financeiro e também treinava as pessoas para trabalhar na recepção. Então, ali, a minha parte, eu era o coração ali da escola que eu trabalhava. Eu trabalhava diretamente pro meu chefe, né? E ali, o que basicamente eu fazia? Eu dava advertência, eu mandava as pessoas embora, eu fazia entrevista com as pessoas, eu fazia tudo ali, a parte administrativa, um pouco de RH, um pouco ali da cobrança. Na cobrança em si, eu pegava as pessoas que estavam devendo mais tempo, né, uma escola de curso de inglês, e ligava, tentava contato pelo WhatsApp, enfim, cobrando ali a pessoa, né. Eu também fazia muita parte administrativa, que era tipo ali, né, quando as meninas iam vender para o cliente e fechava o curso, era eu que fazia contrato, era eu que dava os materiais, era eu que fazia ali o recibo, né? Eu mesma ia lá e cobrava o cliente, nunca era a vendedora só vendia, né? Essa foi um pouco da minha experiência na escola de curso. Trabalhei numa clínica estética também. Lá eu era auxiliar comercial e também na parte de recepção. O que eu fazia no comercial? Eu era uma prospectadora. Eu falava com os clientes, agendava a avaliação e aí a parte ali da venda, né? Quem fazia era a menina da clínica. Mas quando eu tinha oportunidade, eu também vendia para o meu cliente no WhatsApp. Porque quando a gente começa nesse ramo, a gente cria bastante conhecimento e experiência. Então, basicamente, eu trabalhava com planilha. O que eu fazia na minha planilha? Eu colocava os contatos, eu pegava, né, a base de uns contatos para mim poder entrar com prospecção. Eu fazia tanto prospecção, assim, manual, quanto também abordava os leads que entravam através das redes sociais. Enfim, eu colocava ali o contato das pessoas que eu estava conversando. Quando elas fechavam, eu colocava ali as fórmulas certinho e colocava se fechou, se veio pelo menos. Então eu recebia R$5, se eu não me engano, quando as pessoas fechavam qualquer procedimento, e R$2 mesmo a pessoa só vindo. E eu sempre tentava dar o máximo, né, de mim ali. Eu gostava bastante de gravar áudio, conversar em si ali com o público, porque eu acho que passa uma segurança maior, né. E ali na Estúdios eu era operadora de loja. O que eu fazia na operação de loja? Eu ficava mais no caixa, né, porque ali em si não é tanto para vender calçado, e sim mais serviços, seguro, assistência, cartão. Então era a base que eu fazia, né. Eu fui premiada, eu ganhei 3 medalhas, né, que estão guardadas aqui comigo. E, enfim, eu basicamente fazia parte do caixa, né. Quando eu convencia o meu cliente a fazer o cartão, o crediário, o seguro assistência, tinha saque também, tinha compra com juros, tudo isso eu contava. A gente também estava trabalhando com um empréstimo pessoal, então quando eu convencia o meu cliente, eu nunca deixava na mão de outra pessoa para terminar o meu trabalho. Eu ia no administrativo
e fazia desde o começo do cadastro até o final. Eu acho que isso é muito importante, mostra uma questão de segurança ali para o cliente, ver que a mesma pessoa está ali o tempo todo, né? E não esse troca-troca. Enfim, eu também tive várias experiências como free, né? Já trabalhei cobrindo ali férias, de freelance mesmo, né? Trabalhei numa rede de cartão também, só que não era cartão. Ele era um cartão de desconto na área da saúde, né? Não tinha nada a ver com cartão de crédito nem nada. Então, eu trabalhava como telemarketing, né? Onde eu tinha o meu fonezinho ali e a gente tinha uma salinha. Então, eu ligava pro meu cliente, conversava com ele, vendia ali o cartão de desconto. E ali a gente fazia o contrato, tudo bem certinho. E quando o cliente chegava para retirar o cartão, eu ia até lá na frente para ele poder assinar o contrato que eu fiz. Já trabalhei também numa rede de hotel, que também, na verdade, não foi um freelance, era para ser um trabalho sério, mas meio que sacanearam comigo e com as meninas que trabalhavam lá. Foi um dos meus primeiros empregos, eu era telemarketing também. A gente recebia uma lista de números e lá a gente entrava em contato com essas pessoas e basicamente a gente vendia o título do hotel, né? Que era a cortesia ali para eles irem buscar, e daí lá era uma estratégia de marketing, né? E lá a pessoa tentava vender o título, né? Só que aí acabou que eles falaram que ia registrar a gente começou a cobrar, porque já era mais de 3 meses. E daí teve um dia que esse cara, né, que estava ali com a gente nessa salinha, que ele arrumou mesmo, sumiu. Sumiu, não pagou a gente, não registrou, enfim. Mas basicamente é isso. Eu tenho experiência com Excel, com Word, com pastas, com fórmulas, já trabalhei também. Como eu trabalhava na base do cartão de pontos ali, no final eu tinha que fazer a soma. Então eu usava muita fórmula. E também, né, lá na clínica onde eu trabalhava com uma planilha. E bastante na parte do administrativo a gente usa bastante planilha, a gente usa bastante Excel, né? Que quando faltava materiais também eu tinha que fazer ali a planilha e pedir. Então era bastante coisinhas assim, né? Minimalistas. Eu também trabalhei com vendas. Eu tenho mais de 6 anos de experiência com vendas e sempre foi assim, online, já foi presencial também, só que daí era freelance, né? Que foi para Páscoa, eu trabalhei para Lacta, eu trabalhei para Delícios, eu trabalhei para... Deixa eu lembrar aqui. Para o Chocolate do Parque, que hoje não é mais o Chocolate do Parque, mas eu também já trabalhei. E foi ali aquela venda presencial, cara a cara com o cliente. Eu abordava o cliente, falava do meu produto e vendia para eles também. Eu sempre fui mais desse ramo, sabe? De call center, de vendas. Também tenho bastante experiência ali, né? No ramo administrativo, de recepção. Basicamente, essas são as minhas experiências ali, né? Como eu falei. E eu acredito que eu tenho perfil, eu tenho disponibilidade, eu me dedicaria só para essa empresa mesmo. Eu não tenho outro trabalho, então eu trabalharia dedicadamente só para a empresa de vocês. E eu acredito que eu ia agregar muito na empresa de vocês. E é isso. Obrigada.